É, Olha, Maria. Então, garota, tudo bem? então, como estás? Sempre ótimo, aqui numa live de Bragança a Lisboa e com uma Maria, dava uma música. De Bragança. Estás em Bragança? Não, por acaso estou no Porto, mas lembrei-me disto hoje à tarde. Ah, Ahm, estás bem no... lá, Vais ficar no diz Porto? isto? Sim, vou ficar no Porto no confinamento também. Boa. É o quê? Bem, vamos começar a nossa live, estamos quanto? 45 pessoas. Já dá para começar. Já estamos? Bora. Sim, sim. Sim, então vamos começar pelo óbvio. Eu decidi chamar a Maria para fazer esta live no seguimento do presidente, do ainda presidente Donald Trump ter sido banido, como é óbvio, o que gerou Uhum. uma discussão nas redes sociais, sobre até que ponto uma rede social como o Twitter, e o Facebook e o Facebook também fez o mesmo, nas suas duas redes sociais, deve ter o direito de o fazer. Ora, eu vou só fazer uma introdução à Maria e vou deixá-la falar, mas há uma questão muito, uma linha ténue entre, quer dizer, o que uma propriedade privada como o Twitter pode fazer, porque a discussão passa pelo que eles podem ser ou não responsabilizados. Exato. A Lei 230 neste momento permite a uma rede social ser equiparada à praça pública pelo que eles não podem ser responsabilizados pelo que ninguém faz dentro da rede social. Quer dizer, o Twitter desculpou-se, não é desculpou-se, foi um processo que aconteceu porque um ataque do Estado Islâmico foi programado no Twitter e eles disseram que eles não têm controle sobre o que é dito. No entanto, eles conseguem banir esse tipo de pessoas e claramente controlam o discurso, ou seja, onde é que está esta linha que permite ao Twitter banir esse tipo de pessoas, como o Donald Trump, com um discurso que podem considerar inflamado e que pode gerar violência, e por outro lado, não conseguem controlar um atentado terrorista e são desculpados por isso. Uhum. Certo. Eu acho que é uma questão muito complicada porque nós temos que começar a analisar aquilo que é a liberdade de expressão, o que é o direito à liberdade de expressão e o que é o direito à propriedade e perceber que acho que há muitas pessoas que falam dos dois direitos como e muitos não são só pessoas, são teóricos mesmo que falam dos dois direitos como às vezes entrando em conflito e portanto tens que falar numa hierarquização de valores. Para mim não me parece de todo que consigam entrar em conflito e parece-me que a liberdade, a propriedade privada, aliás, é a base para a liberdade de expressão poder acontecer, ou seja, tu entras tu dizes-me, ok, eu tenho liberdade de expressão, mas onde é que tens essa liberdade de expressão? Tens essa liberdade de expressão na tua propriedade. Não, Júnior, se eu quiser ir à tua casa e disser, olha, eu estou aqui em tua casa, quero dizer X, e tu dizes, não, a minha casa isso não se diz, o teu direito de propriedade vai se sobrepor à minha liberdade de expressão. Eu posso dizer isso em minha casa ou na praça pública, porque não há censura do governo. E, portanto, para mim, parece-me que a liberdade, o direito da propriedade deve prevalecer só porque é a base para que a liberdade de expressão possa ser exercida. Pronto, para ser aplicada na prática. E a partir daí começamos a perceber que conseguimos equiparar as empresas privadas, que é o Twitter, o Facebook, o Instagram, a propriedade como era pensada no século XIX, pelo Locke, por exemplo. Conseguimos fazer essa associação. E a partir do momento em que o fazemos, percebemos que eles de facto têm todo o direito, enquanto empresas privadas, de limitar o que é que os utilizadores dizem ou fazem nas suas páginas. Porque tu, enquanto utilizador, aliás, entras na página, tens que concordar com uma série de guidelines e se não agires conforme o que a empresa diz que é suposto, não sei o quê, as políticas todas deles, eles têm todo o direito de mandar-te sair. Se Certo? é correto ou não em termos morais, isso é outra questão. E as consequências que isso tem em termos políticos é outra questão. Mas dentro daquilo que o Facebook e o Twitter podem fazer, infelizmente, neste momento, eles têm todas as capacidades para fazer o que fizeram e o que continuam a fazer, porque eles continuam a banir pessoas. Não foi só o Trump que foi banido. Neste momento, eu vi que o Ron Sim. Paul foi banido. O Ron Paul, que é O assim. Ron Paul, sim. Sim, ok. Isso.
era, só para pegar no que tu disseste do Ron Paul, isso é daquelas coisas que vai fazer uma pessoa olhar para os Trump supporters radicais e dizer, opá, mas estes gajos pelo menos não me querem censurar, se calhar estou bem é com eles e não com os democratas centristas, tipo o Biden. Isso é uma coisa perigosa que eles estão a fazer. É muito Mas perigoso. é extremamente perigoso, só vai incitar mais, quer dizer, estás a chamar 75 milhões de pessoas de extremistas, não sei. Eu não sei como é que isto vai acabar, porque acho que vais tramar ainda mais o grupinho deles. Mas Isso é outra questão que eu gostava de pegar também, porque de facto eles têm direito em expulsar os utilizadores das suas páginas, seja por que razão for. Porque são instituições, lá está, têm o direito à propriedade privada sobre os seus domínios e, portanto, dizem o que é que tu podes ou não fazer. Isso aí não me parece, ou seja, parece-me escandaloso, mas uma coisa que me parece ainda mais escandalosa é que este argumento está baseado num pressuposto também que tu, enquanto utilizador, tens liberdade de ir para outra página. Tu ires para outra rede de networking, rede de social media. O problema aqui que me fez mesmo muita confusão foi, eu acho que foi hoje, que nós vimos uma data de plataformas distribuidoras de aplicações, tipo a Apple, a App Store e a Google Store e a Amazon também, a banirem o Parler. sim. O que é o a malta que está a ouvir e que não está. O Parler é uma rede social parecida ao Twitter, entre o Twitter e o Facebook, muito usada pelos apoiantes não só de Donald Trump, mas especialmente. E, quer dizer, e que diz na página dele que prezam acima de tudo pela liberdade de expressão, só que o problema do Parler é que não tem servidores, dependem dos servidores da Google e da Amazon. Exato, ou seja, qual é que é a questão aqui? É que eles, dentro do mercado livre, viram uma falha no mercado, que é, ok, as pessoas estão a começar, porque isto não vem de agora, as pessoas estão a começar a preocupar-se com a sua liberdade de expressão dentro das redes sociais e, portanto, nós vamos criar uma rede social que responda a essas necessidades da população. Portanto, vamos ter aqui um mercado porreiro, vamos entrar, vamos dizer, nós somos a rede social que não censura, portanto, este é o headline, e de repente esta rede social é boicotada pelos... Esqueci-me de ligar o som. Desculpa. Exato. Sim, exatamente como estavas a dizer. Um problema grande. Entramos aqui naquilo que eu acho que é, eu hoje falava com um amigo meu sobre isto, que é o grande problema da argumentação prévia que eu disse da propriedade privada é que pode escalar e pode levar-te a dizer, ok, há App Store, e usar exatamente a mesma coisa que eu estava a dizer há bocado, dos utilizadores do Instagram e do Facebook poderem ser banidos das plataformas por causa da propriedade privada. A App Store e a Google são empresas privadas, têm todo o direito de escolher que aplicações e de banir aplicações que eles têm que já não estão de acordo com as guidelines deles. Portanto, o problema deste argumento é que, na verdade, é muito correto em termos teóricos, sim, pois em práticas escala um nível que hoje em dia eu acho que nós não estamos preparados neste momento, Não, porque a questão aqui é, quer dizer, até que nível é que vai chegar o operador... Cá em Portugal nós temos a net neutrality, não é? Mas até que nível é que isso poderia chegar de operadores de internet poderem bloquear sites ou todo o tipo de... ou não é? Quer dizer, isso estaria dentro dos limites da propriedade, mas não é o que é comum acontecer. Normalmente nós assumimos que temos direito a todo o site que exista na internet, na World Wide Web. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, Maria, que era, eu estava a falar há bocado da questão da Lei 230 e esta lei é importante porque tu estavas a dizer, quer dizer, tu vens à minha casa e não posso dizer o que bem te apetece porque porque a minha propriedade privada está acima da tua liberdade de dizer o que bem te apetece nela. Mas se tu viajas à minha casa e cometeres um crime, vou dizer, por exemplo, distribuição de pedofilia, eu também vou ser responsabilizado se eu não fizer nada, se não chamar a polícia ou se não banir. Mas a verdade, o que acontece hoje é que o Twitter esquiva-se dessa questão, e eu falo da pornografia infantil porque de facto acontece, da pedofilia. Eles esquivam-se dessa questão dizendo que eles não têm controle sobre o que é publicado lá. Mas ora, nós vimos isso, nós vimos outra coisa no que aconteceu com o Trump, mas especialmente vimos outra coisa, não sei se tu te lembras no caso do Hunter Biden,
em que cada pessoa que publicava a foto era banida automaticamente. Ou seja, o Twitter claramente tem a possibilidade de fazer uma procura mais intensiva dos conteúdos deles, mas não fazem. Claro, claro. Ou seja, a propriedade privada, como é óbvio, como liberais, e concordamos acima de tudo com a propriedade privada, mas acho que a linha, não é? Que normalmente nós separamos é aqueles crimes onde são crimes em qualquer sítio. Na minha casa, na rua, em qualquer lado, eles são crimes. Ou seja, o Twitter, usando dos seus mecanismos para banir pessoas de direita, ou quem quer que vão banir pelo discurso, mas não o fazendo contra a pedofilia, causa aqui um problema legal também. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que com isso temos que nos perguntar porque é que Silicon Valley, porque é especificamente Silicon Valley neste momento que está a fazer isto, quais são os motivos por detrás da política de censura, que as pessoas andam a chamar, aos conteúdos É porque, imagina, isto chegou a um ponto em que um tipo que eu não me estou a lembrar do nome, mas ele é parecido, a plataforma dele é parecida com o Daily Wire, e aliás acho que o Daily Wire falou disto agora recentemente, deste caso, porque ele só republicou o vídeo do Trump em que ele apela a que a manifestação nada, a que o riot seja pacífico, mas, e que diz, não sei o que, mas continua ainda. E ele republica isto no Facebook. Ele está neste momento banido indefinidamente do Facebook, porque republicou um vídeo do Donald Trump. Ou seja, a questão aqui, Maria, é que isso é censura, ok, mas é mais uma repressão do discurso do outro lado. Quer dizer, quando tu vês pessoas, e nós vimos isso com os Black Lives Matter, a organizar os protestos e a dizer hoje vamos partir tudo e não acontece nada a ninguém, a partilhar os vídeos do pessoal com o Black Fist no ar, a partirem a propriedade privada e não aconteceu nada, mas depois quando é do outro lado são banidos. Isso é uma clara repressão de um dos lados. Que ambos podemos considerar errados, mas é uma clara repressão de um lado específico da barricada. Sim, eu acho que nós não temos que concordar, e eu discordo profundamente, e já manifestei isso, com a postura do Trump depois das eleições americanas, com a postura que o Trump teve, que está completamente contra tudo aquilo que eu acho que um presidente em funções, que era aquilo que ele ainda representava, deve ter depois de umas eleições, tenham levantado elas dúvidas de legitimidade da contagem dos votos ou não. Ou seja, sim, quer dizer, isso não importava muito e eu também, quer dizer, eu também postei nas minhas histórias, porque quem me conhece sabe que eu fui um defensor da eleição do Trump e deixei de falar sobre ele pela forma como ele estava a levar claro. Como estava a levar a questão dos votos que ele considerava fraudentos, só falava disso em privado com amigos, whatever, e depois naquele dia senti-me na obrigação de dizer que, e acho que tu até reagiste, eu disse, a América não precisa de mais um César, o mais importante é a República Romana, vamos esquecer esta questão. E eu acho que é essa a postura que... Bom, eu acho que tu podes ter essa postura ou ter uma postura completamente contrária de apoiar o Trump, ou nunca teres apoiado o Trump e odiares completamente a figura do Trump, e mesmo assim teres algum sentido crítico, mesmo assim, e não te deixares, aquilo que eu dizia no outro dia, não te deixares levar pelas emoções e olhares para as coisas objetivamente e percebes que isto é extremamente perigoso, porque o que é que isto põe? É que isto está precedentes inacreditáveis, era o que tu estavas a dizer primeiro, que abre uma divisão brutal, ou aliás, divide ainda mais a sociedade dos Estados Unidos, quanto mais não seja, porque na prática, neste momento, se eu for conservative, portanto, se pertencer ao Partido Republicano, estou a ser, e se tiver sido apoiante do Trump nas redes sociais, estou a ser expulsa do Twitter, por exemplo, que é o que está a acontecer. E a questão é que, pelos vistos, até o Ron Paul... é porque assim, o Ron Paul... Quer dizer... Eu acho inacreditável o facto do Ron Paul ter sido banido do Facebook, não tenho... Mas a questão, Maria, é que isto começou numa escalada e quem foi seguindo lembra-se. Eu não sei se as pessoas se lembram de quem é mais novo e começou a acompanhar a política em 2020, não se lembra deste personagem que se chamava Alex Jones. Que era um personagem da política americana que parece um personagem de South Park metido no mundo. Pronto, e ele era um teórico da conspiração e na altura foi banido
e houve um grande outrage e tudo mais. Ele continua a ser muito seguido nos Estados Unidos porque ele é passado na rádio. E ele tem cerca de 10, 11, 12 milhões de ouvintes, mas para nós morreu. E na altura as pessoas, havia quem dissesse, não, não, é só o Alex Jones, que é um maluquinho, não interessa para ninguém. Depois passou a ser só uns gajos, que são banidos por dizerem coisas que o Twitter considera racistas ou homofóbicas, enfim, a tabela do costume. Depois é só o Trump, agora já são os apoiantes do Trump, toda a gente que partilha coisas do Trump. Agora já é o Ron Paul. Eu não sei, quer dizer, onde é que isto acaba? Quem é que... Pois é que é essa a questão, e depois, e o problema é que na prática, depois o que acontece é que todas estas. E aliás, sobre isso que estavas a dizer, o Trump, o Trump tem uma coisa que é: eles não me querem a mim, eles querem-vos a vocês, I'm just in the way. Sim, tipo, ele é só o gajo, o principal, é só o mártir. E a questão é que o transformaram em mártir. Eles conseguiram transformar o Trump em mártir, que era uma coisa que parecia impossível. É isso. Eu acho que há dois problemas aqui. Pelo inicial. Bom, para começar, é o óbvio que é a sociedade americana, que já estava dividida, e que aliás, já estava dividida muito antes do Trump, mas começou Sim. a estar ainda mais dividida com a eleição de Donald Trump. E agora, cada vez mais, é que isto é exponencial, e o Twitter, o Facebook e o Instagram, acho que ainda não envergou por essas práticas, mas não tenho a certeza. Mas o Twitter e o Facebook o que fazem é que criam essa divisão na prática. Não, não, Maria. O Twitter, o Instagram também baniu o Trump, acho eu, até porque é do Facebook. Sim, é tipo o WhatsApp agora, que também Sim, 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 também era. as políticas horrorosas. Mas o problema aqui é que a divisão vai acontecer na prática. Eu, enquanto, imagina, conservative americana, sou banida do Twitter e eu estou impedida de ver aquilo que tu, um democrata, tipo, mais para a esquerda, que está no Twitter e que não foi banido, publica. E o que é que isto é? Estou impedida de aceder a pontos de vista que contraria a minha opinião, o que é altamente prejudicial para o funcionamento da democracia. Porque de repente eu estou só num. Imagina, o Parler. O Parler agora foi banido da App Store e da Google Store, não sei o quê, mas imaginando que não. Os conservadores migravam todos para lá. O Twitter era deixado às mãos dos democratas e de repente toda a gente, que isto já acontece com os algoritmos, mas ia ser mais potenciado ainda porque eu não tenho mesmo acesso nem que procuro. Pronto. Nem sequer tens acesso ao servidor. Exato. E portanto. Agora, Maria, a questão para resolvermos esta questão, de um ponto de vista liberal, assumindo que o Estado não deve intervir nesta questão, promovendo o discurso livre dentro dessas plataformas, mas obviamente assumindo que é uma questão complexa a nível legal, porque, voltando àquela questão, se assumimos que o Twitter consegue fazer uma coisa, eles legalmente teriam que fazer todas, ou seja, teriam que controlar tudo. Assumindo que o Estado não entra nisso, eu vi hoje eu fui ao Twitter, fui-me massacrar a mim próprio, fui ler o Twitter e vi que as pessoas do tipo, porque é que estão a criticar, porque é que os liberais, o pessoal de direita está a criticar as empresas privadas, só uma empresa privada, não sei, toda a ladainha da cobra. A questão é que dentro do sistema que eu defendo, de livre comércio, uma parte essencial dele presume que a sociedade, quando uma empresa privada faz algo errado, não recorre ao Estado, mas recorre a si própria, promovendo boicotes e fazendo outras plataformas que possam ser usadas. Portanto, o essencial aqui não é que, quer dizer, eu como liberal assumo que quando eu vejo que uma empresa privada está a fazer algo errado, eu não vou simplesmente ficar calado e dizer, ok, continua. Não, eu não posso ir ao Estado e não quero ir ao Estado pedir ajuda. Eu organizo com a minha comunidade para resolver os meus problemas. Esse é o princípio do liberalismo, que a comunidade resolve os seus problemas de forma pacífica e voluntária. E portanto, como sociedade, eu acho que isso é importante, se calhar precisamos de mais líderes dessa forma. E eu acho que, quer dizer, o Trump vai fazer isso para os seguidores dele, mas nós precisamos dos nossos próprios líderes e das pessoas que nós consideramos de bem, que podem atrair mais pessoas, a ir para essas novas plataformas, como o Parler, como o Gab, que também é uma boa plataforma, para promoverem um espaço de discurso livre. Eu aí concordo 100% contigo. Ou seja, acho que o problema de tu achares que o Estado é que
é que tem que resolver esta situação. E, aliás, o problema de tu achares que o Facebook e o Twitter estão a fazer algo de errado é que depois, como é que tu resolves? E a partir do momento em que tu achas que eles não deviam fazer isto, tens que recorrer ao Estado para os sancionar. A Polónia, neste momento, aplicou sanções ao Facebook da Polónia por causa dessas questões do Facebook censurar a liberdade de expressão. Eu discordo completamente dessa abordagem porque aí, de facto, acho que o governo não tem que interferir porque, de repente, vamos começar a entrar, então, numa ditadura de uma maioria contra outra maioria, porque os Estados Unidos estão completamente divididos, nem sequer há. Uma recorre ao Estado para censurar esta aqui que está a ajudar a opinião dos liberais, os liberals, democratas, e, portanto, acho que é uma solução envenenada. A questão da divisão vai ser ainda mais agravada, porque era aquilo que eu também estava a dizer há bocado, quer dizer, há pessoas que vão olhar e vão dizer, pá, pelo menos aqueles radicais do Trump, até agora, ainda não me quiseram banir das minhas redes sociais. Uhum. Pelo menos isso, quer dizer, e é um discurso facilmente utilizado quer dizer, a partir de agora é facilmente utilizado por eles, de que, olha, junta-te a nós, porque nós pelo menos não te vamos banir de tudo o que é rede social. Ou seja, eu não sei até que ponto é que isso vai acentuar. E eu hoje estava a ouvir acho que era o Ben Shapiro, não sei, nos meus podcasts, e ele estava a dizer que existem casos de empregados que receberam cartas a dizer se tu apoiaste o Trump em setembro vais ser despedido. Quer dizer, primeiro eu não sei como é que isso é possível, não percebo, não sei como é que são as leis laborais lá, são um bocadinho diferentes das nossas, obviamente, mas muito mais. é super. Em proteção com justa causa, podes despedir pelo que quiser. Sim, ok. E obviamente eu sou favorável a essa posição, A Dinamarca mas... tem a mesma posição. Atenção. É? Sim. E funciona muito bem por causa... Bom, depois podemos falar disso, mas é verdade. Sim. Pronto, ok. Quer dizer, esse é um problema que só vai acentuar a divisão de que eu estou de um lado e se estou de um lado não posso estar contigo. É um problema é um problema que só vai ser acentuado à medida que a questão avança. Porque ainda por cima tu crias uma sensação de união a quem está do lado do Trump. Quer dizer, o Hitler bombardeou Londres a achar que Londres se ia render porque estava a ser bombardeada e no momento a seguir os ingleses estavam-se a juntar a dizer vamos para a guerra. Quer dizer, é o oposto. Tu atacas-me diretamente, é óbvio que eu vou ficar ainda mais motivado para ir contra ti. Isto não vai acabar com a violência. O que aconteceu no Capitólio provavelmente não vai ser, infelizmente, um incidente único, porque tu estás a picar os gajos, estás a picá-los. Pois estás. E não só estás a fazer o que tu estavas a dizer há bocadinho, que é tornar o Trump um mártir. Que acho que era assim, como tu dizias, ir bem, era uma coisa que era impensável. Impensável. O Trump ficar um mártir. Mas estás a fazer isso, infelizmente, porque é o que acontece sempre. Eu já escrevi sobre isto. É o que acontece sempre que alguém tenta travar o exercício da liberdade de expressão de uma pessoa que acha que está a ter um discurso extremista, o que quer que seja, quando se tenta travar o discurso desta pessoa, em vez de dizer vem para a praça pública e vamos debater estas ideias e eu vou confrontar-te com lógica e com argumentos plausíveis e que vão destruir toda a tua argumentação, que é à partida falaciosa, em vez de fazeres isto, censuras a pessoa e o que vais criar é um mártir. Mas é que inevitavelmente, e é uma questão que me faz mesmo muita confusão estar a ver, porque o Trump, então, se o impeachment for levado a cabo, e que eu acho que vai ser o second impeachment, e ele for de facto impeached, perdoem a expressão em inglês, o que quer dizer que ele nem sequer pode, ou seja, o impeachment agora não é só uma questão simbólica, é mesmo para impedir o Trump de concorrer. Sim, concorrer à próxima eleição. Pronto, não é só... Sim, mas quer dizer, isso pode dar backfire, porque, quer dizer, no caso do Brexit, a prisão do Tommy Robinson deu um backfire excelente aos pro-Brexiters para dizerem, olha lá, prenderam o gajo, estás a ver? É a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa com o André Ventura cá, que eu não percebo como é que as pessoas ainda não o ignoraram.
Eu estou a falar dele, mas como é que a esquerda ainda não percebeu que a esquerda e grande parte da direita também, quanto mais fala do André Ventura, quanto mais bate nele, mais ele recebe, Sim, porque veem como eu sou tão perigoso para este sistema, para estes tipos que estão aqui dentro, que eles até tentam retirar-me a voz. Mas, sim. Olha, só uma coisa. Vamos centrar um bocadinho o tópico outra vez nas redes sociais e no social dilemma. Porque, ou seja, não saindo da questão, saindo um bocadinho da questão da censura, mas indo àquela questão eu estive a ver recentemente hoje a audiência do Mark Zuckerberg no Congresso norte-americano. Pai, quer dizer, primeiro do facto de ele ter mentido a dizer que não queria banir ninguém pelas coisas que acabou por banir o Donald Trump por fazer. Ou seja, já começa aí, porque acho que foi contra na Ocasio-Cortez, ela perguntou-lhe especificamente isso, se ela iria banir alguém, o presidente, por perigo ou algo assim, e ele disse que não faria isso, acabou por fazê-lo. claro, Um, Em segundo lugar, por toda a questão dos bots e da venda de informações, quer dizer, lá está, nós assinamos os termos de contrato, eles estão lá, ninguém pode negar isso, é, como definimos já há pouco, é propriedade privada, claro. mas, ao mesmo tempo, quer dizer, normalmente nós temos uma certa regulação em termos estatais, podemos concordar ou não, mas temos uma certa regulação daquilo que uma empresa pode fazer com os teus dados pessoais. Cá em Portugal, por exemplo, tens que assinar sempre que vais comprar algo, sempre que fazes um cartãozinho a dizer que pode utilizar os teus cartões. Um, e normalmente são coisas simples, neste caso é coisas mais complexas porque realmente eles estão a vender a tua informação. E a pergunta aqui é, quer dizer, onde é que acaba a propriedade privada de eu estar a utilizar a empresa para eles utilizarem os meus dados, daquilo que eu faço, sei lá, seria o equivalente a um café vender os meus dados júnior que eu vou lá comprar como júnior, certo? Olha, o júnior vem cá todas as terças-feiras comprar 3 finos. Quer dizer, isto é válido? É, mas ao mesmo tempo roça ali muito de perto na questão da invasão da privacidade da pessoa. Claro, 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 claro. Aliás, tu viste uma grande migração de utilizadores para o Telegram e para o Sim, outro aplicação esta semana porque o WhatsApp propôs a fazer exatamente isso. Toda a gente, mas toda a gente que entrou no WhatsApp recebeu, há pessoas que não leram, mas recebeu uma coisa, tipo um dia de manhã que estavam a entrar no WhatsApp, novas políticas de dados, não sei o quê. E era o quê? Era precisamente para o WhatsApp conseguir vender os seus dados a third party tipo third parties e outras empresas para publicidade. as empresas, sim. Sim, inclusive isto para mim mostrou uma questão, que era aquilo que eu estava a falar, que é os mercados tendem a autorregular-se, Sim, e nós vimos isso hoje, primeiro com a insurreição das pessoas e com a saída do Twitter e do WhatsApp. No caso do WhatsApp foram para o Signal e para o Telegram, e do Twitter tentaram ir para o Parler, já não dava, foram para o Gab. E a verdade é que vimos as ações tanto do Facebook como do Twitter cair, claro. mostrando de facto quer dizer, os mercados não se autorregulam simplesmente porque sim. Os mercados autorregulam-se porque veem que existe uma necessidade da população. Claro. Portanto, nós, como população, temos que querer a mudança para o mercado nos entregar o produto que nós queremos. E isto foi o que nós vimos hoje, mas esta indignação que estamos a ver neste momento não pode parar. Nós não podemos deixar de ir cobrar ao Facebook e ao Twitter o que é que eles estão a fazer com os nossos dados e com o que é que eles nos vão censurar. E caso achemos que estão a ultrapassar, como achamos desta vez quando baniram Donald Trump, temos que migrar e mostrar uma informação clara de que não queremos isso, não queremos consumir esse produto. Qual é que é o problema nessa linha de raciocínio? É que na prática depois não é assim tão fácil, não é? Porque uma das grandes coisas das redes sociais é que tu queres estar, do Facebook, por exemplo, a grande qualidade do Facebook enquanto plataforma é que tu estás conectado com os teus amigos, com as pessoas que tu conheces. Sim, O Twitter, por exemplo, é um bocadinho diferente, mas o Facebook é para as pessoas que tu conheces, ou amigos de amigos, não sei o quê, para expor a tua vida a essas pessoas. O que é que te interessa ires para uma plataforma parecida com o Facebook se não está lá ninguém? Não te interessa nada. É que não te interessa absolutamente nada. E, portanto, e aí vamos entrar naquela discussão entre separar a liberdade do poder
que há muitos autores a alertar para isso, quer dizer, eu posso não ter, desde o Hobbes, eu posso não ter o poder para atravessar o oceano a nado, não quer dizer que eu não seja livre. Eu posso não ter o poder de voar, não quer dizer que eu não seja livre. Sim. O Rothbard também fala disso, apesar de eu não gostar muito. Mas vais entrar nesta coisa que é, eu tenho de facto a liberdade, aliás, eu tenho de facto o poder, eu posso, de facto, e tenho a liberdade de mudar de plataforma. Agora entra aqui uma terceira coisa, que é viável ou não? Portanto, essa argumento Exatamente. de que eu, enquanto consumidora, tenho o poder de mercado, é que neste momento, como as coisas estão, nós já não estamos a falar especificamente de um mercado inteiramente livre. Neste momento, o Facebook, o Zuckerberg, criou uma espécie de monopólio que ainda não é totalmente, porque tu Ainda não foi deitado abaixo. a competição. E aliás, há várias claims contra o Zuckerberg a dizer que ele, aliás, até violou leis antitrust, etc. Sim. Pronto, e neste momento eles estão no monopólio. E uma das grandes evidências disso é o Parler ter sido banido das redes de distribuição. E neste momento, o Parler eu não posso. Eu quero uma alternativa ao Twitter onde estão várias pessoas e não posso. Sim, por acaso pode jogar, o Gap está fixe. Só está com os problemas de servidores porque está muita gente a entrar e os servidores deles não estão a funcionar assim tão bem. Mas para os nossos 70 ouvintes, eu aconselho a verem o Gab, que é muito parecido ao Parler. Eu acho que até é melhor que o Parler, e falando um pouco disto, porque os termos de serviço do Parler, e depois vou publicar aqui nas histórias, deixam-me com uma pulga atrás da orelha, porque tem umas certas coisas que podem ser utilizadas contra os utilizadores. Certo. Mas sim, essa questão, ou seja, o Zuckerberg criou um monopólio. Quer dizer, eu não sei até que ponto a cota de mercado deles define de facto um monopólio, mas dependendo da definição, define um monopólio. Por exemplo, o YouTube, nós nem focamos no YouTube, mas o YouTube está neste momento ativamente a bloquear qualquer pessoa que comente as eleições americanas. Uhum. E o YouTube, por qualquer definição, em termos de distribuição de audiovisual na internet, é um monopólio. Uhum. E não há grande discussão. E, portanto, temos um monopólio a censurar pessoas. Como é que nós... Quer dizer, onde é que o Estado entra aqui? Isto é uma questão difícil para os liberais. Quer dizer, como é que se parte? Se vamos assumir que se vai partir, porque, quer dizer, partir a empresa uma indústria de petróleo é mais fácil do que partir o YouTube. Como é que tu fazes uma ação antitrust contra o YouTube? Pois, claro. Ou como é que. Não, aliás, como é que tu regulas o que é que o YouTube pode ou não fazer? Também é outra questão. Mas eu percebo, eu acho que há outro ingrediente, acho que devíamos acrescentar à discussão, que é até que ponto é que, e pergunto-te isto, porque é uma dúvida que eu ando a ter, até que ponto é que tu dizes. Por exemplo, eu estava a falar com este meu amigo que já referi hoje e ele dizia-me: a Amazon tem neste momento imensas plataformas. E, portanto, por exemplo, tu queres ver um filme e não consegues porque só a Amazon é que tem os direitos deste filme. A Amazon, neste momento, tem mais poder do que muitos Estados soberanos. E até que ponto é que, por exemplo, a Amazon e o Facebook e o Twitter e o Instagram não podem ser comparados até com town squares, é aquela questão, aquela típica questão que se levantou nos anos 80 em relação aos centros comerciais, que era se podia, nos Estados Unidos, se os ativistas políticos podiam fazer ou não campanha política num centro comercial. Havia pessoas que argumentavam que o centro comercial era um espaço público, apesar de ser detido por privados, era um espaço público, e os tribunais americanos decidiram que não, que era um espaço privado e que, portanto, cabia aos centros comerciais dizer se sim ou se não. Mas é a eterna questão que agora se aplica, uns anos mais tarde, às redes sociais, que de facto são entidades privadas, são detidas, estão cotadas, são empresas públicas no sentido em que estão cotadas na bolsa, mas têm gestão privada, e
até que ponto é que estas empresas não podem ser consideradas, ou seja, o tráfego destas empresas e as plataformas que elas proporcionam para discussão não podem ser consideradas praça pública. E aí o debate muda um bocadinho, porque até agora tu dizes, sim, mas olha, elas são empresas privadas e, portanto, têm aquilo que eu estava a dizer, que iniciei a discussão a expor, que são empresas privadas. Tu concordas ou não concordas com os termos para te juntares. E se concordares com os termos, se os violares, eles podem banir-te. Até aí, tudo bem. Tudo bem. Tu entrares na perspectiva de que, se calhar, neste momento, as redes sociais representam mais um espaço público do que propriamente, pura e simplesmente uma empresa privada, e conseguem assemelhar-se a uma town square, então aí muda um bocadinho. E como é que nós defendemos ou como é que nós comentamos ou olhamos para as ações que o Twitter e o Facebook e o YouTube, por aí adiante, estão a ter, segundo esta perspectiva. Pois, mas lá está. A questão é esta. Segundo a lei atual, eles são uma praça pública. Porque eles definem-se como tal. Eles definem-se como uma praça pública no sentido em que eles não visionam o que é colocado na sua rede social, apenas os mínimos razoáveis. Ora, eles ultrapassando esta linha, como ultrapassaram, será que passam a ser definidos, deixam de ser definidos propriamente como um espaço simplesmente livre, e neste momento são uma propriedade privada, e como tal são responsabilizados pelo que acontece lá, legalmente, apesar de poderem fazer o que quiserem, como os centros comerciais, pois os centros comerciais são responsabilizados legalmente se alguém morrer lá e eles não chamarem a polícia, não é? Por isso ninguém intervir numa luta, obviamente. São uma propriedade privada de uma praça pública, quer dizer, ninguém é responsabilizado se tu matares um homem à partida, quer dizer, se for simplesmente one-on-one. Agora, neste momento, será que eles já ultrapassaram aquela linha que os define como praça pública e neste momento são e têm que deixar a liberdade de discurso a todos? Ou será que já são uma simples propriedade privada onde eles fazem aquilo que querem, mas também têm que ser responsabilizados legalmente pelo que acontece lá? Portanto, esta é uma questão difícil. Eu não vou mentir. Eu, mesmo do ponto de vista liberal, é uma questão difícil porque, de facto, quer dizer, tu não responsabilizas ninguém pelo que acontece na rede deles, mas eles têm o poder para fazê-lo. É uma questão muito difícil. Pois, imagina, eu acho que isso aí ainda entramos numa discussão ainda mais complicada, porque mais do que dizeres se eu tenho o direito ou não de estar a comentar aquilo que quiser e a partilhar as ideias que quero, etc., nas plataformas, estás a colocar a questão de que se as plataformas podem ou não ser responsabilizadas por aquilo que eu publico, no sentido em que, se eu publicar incitação à violência, se depois o Twitter pode ser responsabilizado. Eles nem sequer estão a enfocar eles só enfocaram essa questão da responsabilização, por acaso. Falando disso, essa foi a razão pela qual a App Store e a Google Store e a Amazon retiraram o Parler. Sim. Foi que o Parler tinha utilizadores na sua plataforma que concordavam com o discurso do Trump e, portanto, estavam a incitar À violência, sim, à incitação à violência. Okay. Pronto, esta foi a argumentação deles, portanto, eles claramente consideram que sim, que tu podes ser responsabilizado por aquilo que os teus utilizadores colocam nas redes. Por exemplo, o Gmail já não é bem assim. O Gmail, quando tu entras no e-mail, não és responsabilizado por aquilo que acontece. O Gmail não é responsabilizado por aquilo que acontece dentro da sua plataforma, etc. Nunca foste, porque quem se lembra de 2010 e se lembra daqueles vídeos de pessoal a morrer que passavam pelo Gmail, Exato. já lá vai o tempo. Já lá vai o tempo. Exato. Os trends, aqueles trends de... Sim. Yeah. da malta a reenviar as mensagens, que agora acontece muito no WhatsApp. Sim, agora acontece pelo WhatsApp. Mas Já ninguém vai ao Gmail para falar. eu ainda vou às vezes, mas se não, Ainda. claro, mas se nós formos para escrever e-mails, assim, aqueles e-mails, cartas, mas se nós formos, se nós recuarmos 30 anos, 30, 40 anos, na altura
o meio de comunicação, ou seja, o único espaço em que tu podias comunicar com outras pessoas era a rua, era o espaço público. Sim. A faculdade, escolas, faculdades podem ser privadas ou não, mas em que estás com pessoas é um espaço físico. E aí é muito mais fácil, e por isso é que eu acho, e enquanto liberal, tu estavas a dizer, concordo inteiramente contigo, porque tu tens os grandes pensadores liberais a pensarem sobre questões de liberdade e de propriedade privada nestes termos, nestes moldes. Nós tivemos uma revolução tão grande que Tecnológica, sim. revoluciona a nossa percepção de tempo, revoluciona a nossa percepção do outro, revoluciona a nossa percepção de espaço físico, porque ou aliás, de distância, porque eu estou aqui, aliás, tu estás no Porto e nós estamos a falar nesta plataforma. Pronto. Perdoem-me os clichês, mas de repente temos que repensar todas as questões de propriedade e de liberdade de expressão nestes moldes. Por isso é que eu acho que é muito, muito complicado. Eu tendo a inclinar-me hoje em dia um bocadinho mais para a noção de que estas plataformas de social media estão mais próximas de uma town square do que propriamente de uma propriedade privada de alguém. E, portanto, eu acho que a argumentação com a qual eu parti para expor a argumentação do facto de Facebook ser uma empresa privada, etc. E até disse, olha, eu tenho liberdade de expressão, mas se eu for à tua casa dizer uma data de barbaridades, se tu me convidares e eu começar a dizer uma data de barbaridades, se tu disseres, Maria, vais sair, Sim, eu é legítimo. não sair, torno-me trespasser. Portanto, eu estou a trespassar a tua propriedade e tu estás-me a calar, mas é legítimo, porque é a tua propriedade. Pronto. Eu acho que essa linha de argumentação hoje em dia já não pode ser muito aplicada ao Facebook e ao Twitter e ao Instagram, porque neste momento tem um espaço público, como era e como é ainda, graças a Deus, a rua, por exemplo, em que eu estou a falar e ninguém me pode calar. Pronto, o problema é que estas plataformas não são detidas pelo Estado, são detidas por entidades privadas e, portanto, aí... Lá está. A questão aqui é, então, onde é que entra o papel do Estado aqui? Não é? Como liberais, esta é sempre a preocupação, pelo menos a minha é sempre. Ou seja, até onde é que vai a mão do Estado? Porque um problema que ambos concordamos é que quando dás um pouco de poder ao Estado, o Estado tenta sempre ter mais. Portanto, até onde? Será que será simplesmente uma regulação a dizer que eles não podem, tem que ser um espaço completamente livre e, portanto, o que aconteceu ao Trump é errado? Seria um ponto bom? Ou será que é simplesmente dizer, ok, vocês querem fazer isso, podem fazê-lo, mas a partir de agora o machado o martelo da justiça também vai estar para vocês no que toca ao conteúdo que lá é publicado, ou seja, não há cá mais pedofilia na vossa rede social e vocês não serem julgados por isso. Acabou. Se vocês podem banir o Trump, podem banir pessoas que partilham conteúdo de pedofilia. Ou que partilham incitações à violência, como é o caso de várias contas no Twitter que pertencem ao Estado Islâmico. Sim, exatamente. Quer dizer, nós não precisamos ir mais longe, nós nem precisamos sair da América para saber. Qualquer pessoa que acompanhou fora da televisão o que aconteceu durante os protestos do Black Lives Matter viu pessoas a apelar à violência durante esses protestos e ninguém foi banido. Portanto, claro. Quer dizer, onde é que vocês estavam nessa altura? Claro. Por isso é que eu acho que esta questão é bastante complicada, precisamente pelo que tu estás a dizer, pelos double standards que existem. Eu não sei se concordo, eu acho que a intervenção do Estado eu ainda não consegui perceber muito bem como é que, em que moldes é que o Estado poderá alguma vez intervir nesta questão, a não ser no que tu disseste, que é, então, a partir de agora, tudo o que acontecer nas vossas plataformas, porque são coisas, entretanto, eles são incapazes de controlar tudo o que acontece lá, na verdade. Não é? E, de repente, isto vai ser perigoso. Se o Estado entrar por aí, que é, a partir de agora, o Twitter vai ser julgado se houver um ataque terrorista a ser planeado no Twitter e vocês não fizerem nada. O Facebook e vice-versa. Eu acho que isso é altamente perigoso também.
Eu também acho que é altamente perigoso, quer dizer, estamos a abrir uma caixa de Pandora que não sabemos onde é que vai dar. Pronto, acho que é. Extre- É. Extremamente perigoso. Quer dizer, Por outro lado, e diz sim, isto. diz, desculpa. Eu ia simplesmente dizer que eu fico neste impasse de não saber, quer dizer, de dar este poder ao Estado, de poder acusar o Twitter, por exemplo, por coisas que outros utilizadores singulares publicam lá. É algo, quer dizer, é algo muito perigoso, porque dá demasiado, pelo menos na minha ótica, poder ao Estado contra uma empresa específica. É Uhum. algo muito difícil de fazer. E o Twitter iria ter que rever toda a sua posição. Eu não sei sequer se o Twitter iria conseguir, quer dizer, conseguir pagar os danos desse tipo de processos em que eles seriam acusados por tudo de mal que acontecesse na sua plataforma. Ou Claro. seja, Pronto, se aí calhar até é uma boa solução no sentido em que, olha, não há hipótese erradicas. para ser esse tipo de plataforma. Pronto, Portanto, aí sei lá, se é calhar tu até pode estares ser. ativamente e para o Estado a promulgar uma lei que vai levar, obviamente, à extinção desta plataforma. Isso é grave. Sim, isso é extremamente grave. Não faz Portanto, sentido. entramos num impasse aqui. Assim, ambos conseguimos concordar que toda a gente consegue. Eu acho, quer dizer, eu vi muita gente a dizer que não, mas eu gosto de pensar que as pessoas com bom senso iriam assumir que o que aconteceu, banir pessoas, é errado e o que aconteceu ao Donald Trump é errado. Apesar de eu ter tido algumas mensagens quando eu publiquei a história, de pessoas a dizer não porque ele estava a incitar à violência. E é algo que eu digo assim, quer dizer, de boas intenções está o inferno cheio. A Claro. ideia de que o Twitter está a fazer aquilo porque é bom, por bons motivos, não me cabe. Se fosse por bons motivos, eles não teriam. Quer dizer, eu vi hoje um tweet, não, ontem um tweet, de uma embaixada chinesa a partilhar um estudo deles, onde basicamente admitiam que estão a esterilizar mulheres iogures e que isso é bom porque elas são mais livres e deixaram de ser máquinas de procriar. Eu não estou a brincar. Foi o tweet. O tweet esteve lá por 5 dias e só depois é que o Twitter apagou o tweet, mas a conta da Embaixada da China continua lá. E, portanto, não me vão dizer que o que eles fizeram ao Donald Trump foi por bons motivos. Não foi. Quer dizer, não consigo assumir que eles vão fazer aquilo por bons motivos. Foi por uma clara agenda. Isso também é extremamente perigoso. Claro que foi, porque é extremamente perigoso, até porque há neste momento algumas suspeitas de que Silicon Valley, portanto, estas empresas todas, estão a ter estes comportamentos, primeiro porque sabem que o Trump não ganhou as eleições e, portanto, sabem que neste momento vão ter tanto um Congresso como um presidente, como neste momento um Senado democrata. Portanto, há várias suspeitas de que Silicon Valley esteja a fazer isto para, de alguma forma, influenciar a legislação no Congresso em seu favor. Eu aí já não me, já não me meto porque não tenho, de facto, provas nem argumentação para sustentar este claim. Mas que existe, existe. Ou seja, há muitas pessoas neste momento a levantar essas suspeitas. Vamos ver no que dá. Mas isto é muito perigoso, porque isto então aí é gravíssimo, porque temos de facto plataformas com bias político Sim. a operar para os seus próprios fins usando meios do Estado. Depois. Ou seja, Depois, sim, exato. Sim, mas isso é algo que é comum durante a história, quer dizer, desse tipo de coisas serem feitas. Não vamos mais longe do que os Estados Unidos da América, concordo ou não, quer dizer, já vai há anos, mas a própria criação do que hoje é chamado de Federal Reserve foi um grande financiamento dos maiores bancos da América na altura. Quer claro, dizer, imagina, se chama. e isto nos Estados Unidos, lá está, o que estás a dizer não é nada novo. Aliás, o código Fiscal dos anos 50 nos Estados Unidos foi, na altura, um grande caso de estudo, porque eles aumentaram os escalões e tinham, tipo, escalões que iam desde os 15% até aos 90%, que era quase, isso aí é mesmo roubo. E, portanto, para a classe mais alta, esses 90% era asfixiante, obviamente. E o que aconteceu nos anos 50? O Código Fiscal tinha cerca de 10 mil páginas. 10 mil.
tipo 10 dessas páginas, não sei se é o número certo, mas 10 dessas páginas eram escalões. E de repente o resto das 9.990 páginas restantes eram exceções. Porque isto começou porque um dos grandes tipos de Hollywood na altura falou com o Congresso e meteu lá a exceção dele no código fiscal e de repente os tipos mais poderosos dos Estados Unidos começaram a meter exceções em nome deles, mas é um escândalo. Tipo, está lá mesmo, esta pessoa está isenta deste escalão. Não sei o que, não sei o que mais. Mesmo exceções pessoais. E de repente tu tens 9.000 e tal páginas a fazer exceções. Quem é morto com isto é a classe média. Sim. Percebes? Porque, de facto, pronto, os grandes ricos dos Estados Unidos até gostaram muito desta alteração do Código Fiscal, porque beneficiaram com isto. E claro, isto foi à vida porque era insustentável. Sim, e quer dizer, e as pessoas gastavam mais dinheiro, esses grandes ricos, ou mesmo aqueles ricos, gastavam mais dinheiro a ler essas 10.000 páginas para ver onde é que conseguiam fugir aos impostos e a pagar aos advogados para não pagar impostos, do que, sei lá, a investir o seu dinheiro numa startup que poderia revolucionar o mundo. Sim, isso é outra. Pronto, sim. Aliás, mas eles não tinham que ler as 10.000 páginas, eram mesmo só 10 e de repente as 9.000 e tal eram exceções, porque eles sabiam que estavam lá integrados. Sim, mas gastaram mais dinheiro a pagar, com certeza, para ter essas exceções do que poderiam estar a investir numa coisa que produzisse, de facto, capital. Mas, sem dúvida. Mas, ou seja, esta intervenção das grandes empresas na lei americana não é nova, é feita a partir do lobby, portanto... Sim, a partir do lobby. Muitas vezes, quer dizer, as próprias empresas fazem leis que nós normalmente consideramos anti-empresas, mas quando vamos a ver isso, quer dizer, é muito fácil uma empresa pagar ao Congresso para passar uma lei que teoricamente é anti-empresa, mas quer dizer, é anti-empresas beneficiando as que estão no topo. Quer dizer, que é algo que é muito fácil de fazer, a criação de um oligopólio autorizado pelo Estado é recorrente na história da história tanto da Europa como dos Estados Unidos da América, Claro. Da criação de leis que beneficiam os grandes players. E depois vem sempre com bons argumentos, lá está, como eu disse há bocado, boas intenções estão o inferno cheio, vem sempre com os bons argumentos não, é para regular a economia, enfim, Claro. para proteger os direitos de não sei quem, Claro, afinal não é nada disso. O Mises dizia-te que os únicos monopólios que eram insustentáveis porque era impossível de destornar são os monopólios criados pelo Estado. Que acontece. Pronto. E os oligopólios. Sim. Mas, lá está, será que esses monopólios, não só, quer dizer, que nós temos agora, são no mínimo oligopólios, será que eles são destornáveis? É uma questão difícil. Tu disseste há bocado que é difícil destornar o Facebook, porque a razão de tu ires a uma rede social é exatamente porque é uma rede social onde tu tens as pessoas do teu círculo. Claro. Ou seja, é uma amplificação da tua vida normal. Uhum. É uma continuação. Tu chegas a casa e não deixaste de estar com os teus amigos, vais para o grupo do WhatsApp. Claro. Tu chegas a casa e não deixaste de estar com os teus amigos, vais ver o que é que eles andam a fazer no Instagram, no Facebook e no Twitter. Uhum. Quer dizer, é difícil, a não ser que haja de facto um movimento muito grande, uma migração, é difícil se tornar estas redes sociais. É possível, mas é extremamente difícil e sem pensar, conseguir fazer isso sem uma intervenção do Estado. Eu acho que seja possível, mas é preciso que os grandes players do mundo, sei lá, um Elon Musk, de repente deixe o Twitter e migre para o Parler. Isso seria abalar completamente o sistema do Twitter. O Trump fez isso e eles proibiram o Parler. Sim, exato. E depois, lá está, vais descendo ao escalão até ao ponto em que eles te dizem que é que eu tenho que fazer, criar a minha própria internet. Exato. Porque é basicamente isso neste momento. Preocupa-me muito mais, na verdade, que a Google e a App Store, e desculpa estar a falar disto repetidamente, mas preocupa-me mais que a Google App Store e a Amazon tenham banido o Parler do que o Facebook e o Twitter tenham banido o Donald Trump. Preocupa-me mais, sinceramente, por isso. Ou seja, o que a App Store e a Google Store fizeram hoje é de um atentado aos princípios base do mercado livre que eu não consigo descrever. Eles estão... Enfim,
Porque o Parler de repente não consegue ser instalado. Tu não consegues ter parte. Mas isso já aconteceu, quer dizer, não aconteceu no nível do Parler, que é uma rede social, mas aconteceu, como eu disse há pouco ao Alex Jones, que a aplicação dele, do Infowars, não é permitida ser descarregada em qualquer aplicação, em qualquer Dispositivo, certo? em qualquer dispositivo. Não consegues tu consegues instalá-lo, mas tens que fazer uma marosca impressionante. Ele tem um tutorial no site dele para te ensinar a instalar o Tens de fazer aplicativo dele. aquelas coisas tipo jailbreak, não é? Sim, exatamente. Ou seja, quer dizer, até onde é que vai? Quer dizer, será que a Samsung pode bloquear no meu telemóvel um aplicativo? Pode. Mas Isto é o tecnicamente problema. podem. Isto é o problema do argumento, que de facto é verdade, do argumento de que isto é propriedade privada para dar. Pronto. E aí entramos num círculo que é, de repente eles podem fazer tudo porque é propriedade privada e têm esse direito enquanto empresa. Têm Exato. direito Eu a acho que set their own rules. sim, eu acho que enquanto este tema vai continuar a ser badalado, até porque eu acho difícil que, a não ser que a comunicação social simplesmente tens de falar do Trump, eu acho que este tema vai continuar a ser falado. E eu acho que ele ir para outra rede social pode ser benéfico, porque quer dizer, se a comunicação social quiser continuar a falar dele, e isto é algo que vamos ver se vão querer ou não, inevitavelmente vão ter que ir à fonte, não é? Vão ter Podem que ir ao fazer só sítio fan. onde podem simplesmente não falar dele, O certo? cancel culture. Podem fazer uma cancel culture ao Trump, quer dizer, é possível que o façam. Agora que ele já saiu, não vamos falar mais do Trump, mas eu acho difícil que os apoiantes dele na América deixem isso acontecer. Pronto, eu acho que isso vamos ver, vai ser interessante ver. O que vai ser também interessante ver é a divisão política que neste momento vai acontecer nos Estados Unidos após a invasão do Capitólio e principalmente após as medidas que as redes sociais neste momento estão a tomar, porque era aquilo que nós vimos no início, que é de repente estas pessoas que são banidas do Twitter, e não é só o Trump, são utilizadores normais, que por terem retweetado qualquer coisa do Trump ou por terem demonstrado apoio a qualquer coisa, é que nem sequer foi relacionado com o Capitólio, em muitos casos foi outra coisa. São banidos. E, portanto, estas pessoas deixam de ter acesso a visões contrárias às suas. Pronto. E vice-versa. E os democratas todos que continuam no Twitter deixam de ter acesso às visões dos conservadores republicanos. E Estamos estamos a aqui a ver uma dividir ainda mais. especialização. Sim, estamos a ver aqui uma especialização demasiado grande dos ideais políticos. Quer dizer, eu incontáveis vezes vi pessoas que foram para o Twitter já radicalizadas. E porque é muito comum uma pessoa já estar radicalizada, anda pelo Facebook a comentar política, já é claramente apoiante do Ventura, mais radical, coisas assim. Vão para o Twitter, porque é o sítio onde essas pessoas vão parar. E essas pessoas raramente são radicalizadas lá. Normalmente já chegam lá radicalizadas. E é comum, das duas uma, radicalizarem-se mais, porque fecham-se na sua bolha, mas também é muito comum as pessoas terem contactos com outras pessoas, comunistas, ou seja, porque no Twitter há todo o tipo de radicais. Existe, quer dizer, a expressão política é muito maior. E tornarem-se pessoas mais sociais, digamos assim. Claro, Quer dizer, contato. nós estamos a ver isto neste momento, essas pessoas vão deixar de ir para o Twitter, vão passar a ir para o Parler ou para outra rede social, onde outro tipo de pessoas não andam, e onde elas vão ficar no nicho delas, cada vez mais a viver no seu mundinho, sem conviver com o outro lado. E o mesmo vai acontecer ao pessoal da esquerda. Vai ficar sozinho no Twitter, a falar Pronto, das coisas deles, sem ouvir o outro lado e sem, de facto, haver um diálogo político. há aqui uma pessoa que está, o Pedro Nunes, que está a falar dos algoritmos, que já estávamos presos nessas ilhas com os algoritmos, isso é verdade. E eu acho que Sim, agora, de facto, torna-se mais visível só porque já nem é, ou seja, já nem sequer estamos na mesma rede social, em que, em que os algoritmos te mostram coisas diferentes, mas tu podes ir pesquisar. Aliás, mostram-te as cenas que tu queres ver, mas tu podes ir pesquisar outra coisa. sim, quer dizer, agora pode acontecer uma coisa que é tipo falares no WhatsApp. Quer dizer, vai acontecer, mas se tu falares no WhatsApp sobre qualquer coisa e teres uma publicidade depois, algo que até hoje não acontecia. Claro. Isso. É assustador. Isso é sim, porque o WhatsApp era encriptado. Agora vai deixar de ser, deixou de ser. Mas
Pronto, eu não sei se podemos falar de mais alguma coisa sem nos estarmos a repetir neste Não, momento, acho que não, acho mas que já estamos a deixamos. terminar. Deixa-me só ler aqui. As ecocâmaras vão continuar a alimentar-se assim e aos extremos alimentam, simples e bastante perigoso, sim. E o Duarte, que é meu amigo, e eu conheci, por acaso conheci-o pelo Twitter, é uma pessoa que presenciou muito daquilo que eu disse, que é pessoas que entraram lá já radicalizadas e que no final Acalmar. acabaram por acalmaram, mas também já vi pessoas, e eu aqui não vou estar a ser hipócrita a dizer que não, também já vi pessoas que entraram normais, digamos, no Twitter. Eu acho que ninguém entra precisamente normal no Twitter, mas já entraram normais no Twitter e se radicalizaram lá dentro, também acontece. Mas quer dizer, o convívio com as outras pessoas, porque é impossível que tu estás lá sozinho, isso vai acabar. Claro. Enfim, acho que, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Maria. Eu quero só deixar uma mensagem que é, malta, mantenham-se atentos a isto, porque o Júnior esteve a bater bastante nesta tecla e ele tem toda a razão, que é só nós, enquanto consumidores, é que temos, de facto, um papel muito importante. O Estado pode intervir, mas primeiro isso, por acaso, para os meus valores, vai completamente contra, mas há outra questão que é a intervenção dos consumidores em boicotes, etc., prova-se sempre muito mais eficaz do que a intervenção do Estado. Muito mais rápido. Porque as empresas mudam muito mais facilmente a sua política e, portanto, mantenham-se atentos a isto e se sentirem que o Twitter ou o Instagram ou o Facebook neste momento já não estão, as ações destas empresas já não estão a ir de contra os vossos valores, manifestem-se. Manifestem-se Exato. contra redes sociais alternativas. E eu estou a dizer isto e é bastante difícil para mim, até porque parte do meu trabalho é, por exemplo, aqui no Instagram ou no Twitter, e portanto é bastante difícil. Mas isto Sim, tem que tem que ser ser pelo dito. menos acompanhado Sim, e ataquem onde dói, porque uma coisa, e eu já disse isto, mas uma coisa que provou hoje é que atacando onde dói, se continuarmos a ter este movimento de outrage, não é? Não é revolta, mas de indignação pelo que o Twitter está a fazer, hoje os mercados provaram, fazendo cair as ações do Twitter. Portanto, se continuarmos neste movimento, se não deixarmos o Twitter agarrar achar que tem o poder, e tu falaste há bocado do poder do poder, achar que o Twitter tem este poder sobre nós, de fazer aquilo que eles querem, uhum, porque nós não podemos fazer nada, eles vão continuar a ir mais longe. E, quer dizer, pedir ao Estado é bom, é fácil, mas aqui, o Estado que tem o, direito, tem o poder de te dar a liberdade de expressão numa rede social também é o Estado que daqui a 50 anos tem o poder de te atirar. E, uhum. portanto, eu prefiro não meter o Estado nessa questão e resolver isto enquanto sociedade e continuarmos a bater nesta tecla e sei lá, postem todos nas vossas histórias o que está a passar e digam que há outras opções, ainda que não sejam as mais viáveis, mas é aquilo que vai ter que ser feito porque sem fazermos nada e simplesmente achando que eles vão resolver isto sozinhos, não vamos chegar lá. Exato. E pegando no que a Maria disse há pouco, quer dizer, se eles de facto, eu não vou assumir a teoria da conspiração para o meu lado, mas se eles de facto estão metidos com o Estado já neste momento em campanhas com os democratas, nada me faz crer que o Congresso norte-americano vai aprovar uma legislação que seja a favor da liberdade de expressão. Muito pelo contrário. Claro, claro que sim. Bem, vamos dar por terminado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à minha amiga Maria. É um prazer Obrigada. sempre falar contigo. Sim. É sempre um prazer falar contigo. Sabes bem? E, portanto, muito obrigado a todos por terem estado nesta live stream da Iniciativa Liberal. No futuro vai haver mais. Na semana Da passada Iniciativa tivemos Liberal, uma. não, da Students for Liberty. Sim, da Students for Liberty. Sim. O que é que eu disse? Da Iniciativa Liberal. Ah, pá, foi chunga. É força do hábito às vezes. Tem força. É força do hábito. Bem, muito É a obrigado. força do sistema. É força do sistema. Malta, obrigada a todos os que estiveram aqui a aturar este live e obrigada aos que já foram também, aos que já partiram.